Olá, bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade aí à nossa matéria, hoje nós vamos entrar mesmo na matéria de funções. A gente já tem falado de funções desde o começo, mas de uma outra forma. As relações binárias, elas já são um tipo de função, tá? Então, hoje nós vamos estar falando já mais objetivamente sobre isso, mostrando a característica que tem dentro de uma relação binária para ela ser uma função. Então, uma introdução aqui sobre o que é, né? É, bem, várias coisas do nosso dia a dia, a gente está fazendo uma função e nem percebe, né? Então, a gente sabe que quando você vai num restaurante, o preço que você vai pagar está em função daquilo que você consumir. Se você vai numa loja para comprar roupa, o preço a pagar está em função também da quantidade de roupa que você comprar. Tudo existe uma relação de dependência, né? E não só nas compras, as compras é um exemplo, mas se eu vou ao banheiro tomar um banho, quanto mais tempo, mais eu vou gastar água, mais eu vou gastar energia. Nós dizemos que a função, né? A função de gastar a energia está em função do tempo. Quanto mais tempo, mais energia gasta. Então, existe uma relação de dependência entre essas relações. E as relações binárias vão ser isso agora. A gente vai ver que existe uma relação entre duas grandezas e o nome dado é função. Tá? Vamos pegar o livro, pega o caderno também para fazer a anotação. Vou compartilhar com vocês as páginas do livro onde está a matéria sobre funções. É a continuidade do que a gente estava vendo na outra aula, né? A gente estava corrigindo alguns exercícios da página 16. Então, página 17, funções. E aí aqui ele coloca o exemplo do próprio restaurante aqui que eu estava falando, né? Então, você tem lá uma promoção, coma por 44 o quilo, ou seja, a quantidade que você vai pagar está em função do peso do seu prato. E depois ele fala, a partir de 500 gramas, coma à vontade por R$ 22. Então, até meio quilo, você paga uma quantidade. E depois de meio quilo você come à vontade nessa promoção desse restaurante. Mas nós dizemos o quê? Que o preço a pagar está em função da quantidade de comida que a pessoa pegar. Nós vamos ver que tem várias relações aí, né? E aí ele coloca aqui, ó, é possível notar que o valor da refeição em reais depende de sua massa, seu peso, massa aqui, né? A gente costuma falar de peso. Tá? Meio que gíria até, né? Mas a massa que pode ser negativa, que não pode ser negativa, ninguém vai comer uma quantidade negativa de quilogramas, né? Então, a partir do zero, você come zero, não paga nada. E assim podemos escrever o valor da refeição Y, você vai pagar Y reais em função do peso X. Você vai pagar Y reais quando comer X gramas aqui, né? Como está em quilogramas, 1 quilograma, e aqui está em gramas, que é 0,1 100 gramas, 0,25, 250 gramas. Então, o preço a pagar está em função da quantidade de comida que você for comer. E aí ele criou um diagrama, né, rapidinho assim, né, fez o cálculo lá. 100 gramas, se 1 quilo é R$ 44, 100 gramas, 4,40. 0,25 dá R$ 11. É só multiplicar por 44, tá? 0,25 vezes 44, R$ 11. 0,4 vezes 44, 17,60. 0,5 acima disso, R$ 22. Aí é uma promoção que acima desse peso vai pagar R$ 22. Então, você consegue relacionar cada um dos valores do conjunto A, que é o domínio, lembra lá, né, que a gente tinha falado já, e chegando no conjunto Y aqui, que os Ys são a imagem. Ok? Como X quilogramas, pago Y reais. É uma relação
chamada de função. E aí você pode escrever uma lei. Podemos ainda escrever uma lei que nos mostra a relação algébrica de dependência entre o preço y e a massa correspondente para o peso maior que zero. Ou seja, o peso, né, o preço y vai ser 44 vezes a massa, 44x aqui, ó, 44 vezes o peso da comida que você está comendo, quando o peso for menor que meio quilo. E vai ser R$22, aí já não vai depender do peso, se o peso for maior que meio quilo. Tal lei é um exemplo de função, em que a grandeza y, o valor, depende, ou seja, está em função do x. O preço y depende da grandeza x, ou seja, está em função do x. Para cada valor de x, temos um valor para y. Para cada peso de prato aqui, vai ter um valor a ser pago. Ok? E aqui tem outros exemplos, ó, faz sentido. A função no dia a dia. Em uma viagem de carro ou de avião, por exemplo, o tempo gasto para se chegar ao destino depende da distância percorrida, não é verdade? Se é mais longe, demora mais. Se é mais perto, demora um tempo menor. O número de litros de combustível utilizado é função do número de quilômetros rodados. Quanto mais eu rodo, mais combustível eu gasto. Se pensarmos em um objeto em movimento, o espaço percorrido por ele é uma função do tempo. Ok? Quanto mais espaço eu vou caminhando, por mais tempo, mais espaço eu vou percorrer. E aí temos aqui a definição de função. Essa parte bem técnica, bem matemática. A definição é, com base no conceito de relação binária, então aqui é uma relação binária, eu vou montar o parzinho xy, podemos definir uma função, já que função é um tipo especial de relação binária. É a mesma matéria que a gente estava vendo, só que agora com uma lei de formação. Desse modo, considerando os dois conjuntos A e B não vazios, temos que uma relação binária de A em B, A é a origem, B é o destino, é uma função f de A em B, quando cada elemento do conjunto A de partida se relaciona por meio de uma função com um e apenas um elemento do conjunto B de chegada. Ou seja, para cada valor aqui, para cada peso, vai ter um valor. Não tem como eu comer 25 gramas, 250 gramas e pagar R$11 e comer as mesmas 250 gramas e pagar R$4. Né? Se eu comer 250 gramas, eu vou ter que pagar o valor referente a 250 gramas. Cada valor de x se relaciona com um valor de y. Ok? E aí, perceba que o conjunto A pode conter infinitos elementos. Eu posso pesar quanto eu quiser no meu prato. Não importa, até colocou um pi aqui, não tem nada a ver, né? Mas ele quis colocar como exemplo. Eu posso pegar um prato de 6 quilos, olha, maluco, mas é, né? Então, tem alguma restrição? Não, eu quero comprar 3 quilos de comida. Você vai comprar 3 quilos de comida, não tem nenhuma restrição, desde que você paga por ela. Ok? E aí você vai se relacionar os valores de A com os valores de B. Então, continuando aqui, ó, o conjunto dos valores da variável x pode assumir o chamado de domínio. Como existem infinitos valores em reais que nunca serão cobrados, não é verdade? Ó, que nem, ó, o y é só esses valores? Não. Né? Se o cara comer 0,12 gramas, vai ter um outro valor aqui, 0,15. Para cada valor de quilograma, para cada peso, vai ter um valor. Então, tem infinitos y aqui. A esses infinitos y, desculpa, aos infinitos valores que pode ter no conjunto B, é chamado de contradomínio. E os y que chegaram às setinhas é chamado de conjunto imagem. Então, agora, além disso, tem o contradomínio aqui, que são todos os valores, que nem ó, 76. 76 é um valor de dinheiro, mas aqui ninguém paga R$76. O 76 está no contradomínio, que é um valor em dinheiro, que tem infinitos valores em dinheiro,
Só que ele não faz parte da imagem. A imagem termina aqui no 22. Acima de 22, ninguém vai pagar nesse lugar aí. Então, contradomínio são todos os valores possíveis. Imagem, os valores aonde chegaram setinhas. Os valores que se relacionaram com o X. No caso desse exemplo, temos o domínio é o A, que começa no valor zero e vai até o infinito, porque não tem nenhuma restrição de peso, você pode comer quanto quiser ou comprar quanto quiser de comida, ninguém vai comprar do infinito, é óbvio, mas não tem nenhuma restrição. Se a pessoa quiser comprar o 10 reais, 15, 10 quilos, 15 quilos, não importa. Contra domínio são os reais. Por que são os reais aqui? Porque tem qualquer valor em dinheiro. Só não tem negativo. Deveria ser reais positivos aqui, tá? Na realidade, não tem valor negativo. E a imagem começou no zero e foi até o 22. E aqui, ó, esse R aqui não pode ser, é o R mais aqui, ó, o livro esqueceu de colocar os reais positivos. Não tem valor negativo de dinheiro também. Não tem como eu comer e o cara do restaurante me pagar para eu comer e ele ficar no negativo, né? Aí seria um sonho de consumo. E aí representou graficamente aqui no plano cartesiano. Isso aqui a gente vai ver com muita calma aí nessa parte de colocar os dados no gráfico. Mas, generalizando, dá para fazer esse gráfico aqui que a gente vai aprender com bastante calma. Assim, por exemplo, para os conjuntos C igual a 2, 3, 4, 5, o conjunto D, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a relação binária f de x aqui deveria ser de C em D, né? Não de A em B, porque aqui é o conjunto C e é o conjunto D. Então, o A está representado pelo conjunto C. Pode ver aqui, ó, 2, 3, 4. Ele tem uma piradinha aí, né? Enfim, 2, 3, 4, 5. É o conjunto A aqui, ó. E menos 4, né, que está aqui como D, está aqui como B. Então, é o conjunto B. Então, fazendo aqui, temos... Olha qual é a função. Ó. Uma relação binária onde y depende de x. O valor de y é igual ao valor de x menos 3. Está vendo? Existe uma dependência de um para outro. Isso é uma função. Quando você cria essa dependência, você está criando uma função. A função nada mais é do que uma relação binária onde você cria a dependência do conjunto B, que é o contradomínio, o valor de y, depende do valor que está lá no conjunto A, que é o x, que é o domínio. Então, para cada valor de x, eu tenho que ter um valor para y. Vamos ver lá, voltando para o livro. Você vai ver aqui, ó, né? Quando x vale 2, você vai substituir aqui, ó. 2 menos 3 dá 1. Então, desculpa, 2 menos 3 dá menos 1. Então, se o x for 2, o y vai ser menos 1. Então, o x aqui, ó, né? Vou colocar a setinha aqui para vocês verem o que eu estou falando. Ó, o x valendo 2 se relacionou com o y valendo menos 1. Ok? Quando x vale 3, aí eu tenho aqui, ó. E se o x for igual a 3, né? Como que vai ficar isso aí? Então, se eu tenho aqui x valendo 3, eu vou substituir o 3 aqui no lugar do x. Vai ficar 3 menos 3, que vai dar 0. Olha aqui, ele substituiu. Ó. 3 menos 3 igual a 0. Ou seja, quando o x vale 3, o y vale 0. O 3 se relacionou com o 0. Quando x vale 4, 4 menos 3 dá 1. Então, o valor de 4 se relacionou com 1. E quando x vale 5, 5 menos 3 dá 2. Então, quando x vale 5, o y vale 2. E aí ele fez a relação, o parzinho 5 e 2. Esse está aqui os parzinhos, né?
Observe que a relação binária está formada aqui embaixo. Ó. Os parzinhos que colocou aqui no diagrama de Venn está aqui embaixo. Então, observe que a relação binária é uma função de A em B, pois cada elemento X do conjunto A se relaciona por um único elemento Y do conjunto B. Se tivesse aqui alguém no A que não tivesse saindo setinha, tá? Se tivesse algum aqui no A que não tivesse saindo seta, ou seja, não tivesse se relacionando com alguém do B, né? Aí não era função, mas ó, do 2 saiu, do 3 saiu, do 4 saiu, do 5 saiu. Então, todo mundo que estava aqui, que era o X, encontrou um parzinho no B aqui, que é o Y. Quando isso acontece, cada elemento do conjunto A tem um parzinho aqui no B, é uma função. Se tivesse alguém que ficasse vazio, não era função, tá? Mas como todo mundo encontrou o parzinho, essa relação binária é uma função. Ok? Notação. Notação é a maneira de escrever, tá? Então, a maneira matemática de se escrever uma função é essa daqui, ó. Tá? Isso. F de 2 pontos A em B significa a função do conjunto A para o conjunto B. Y é igual a F de X. O que significa isso? O Y depende do valor de X. Ou você pode escrever assim, ó. A função de A e B, onde X está no A, é a partida, e o Y está no B, é a chegada. É a maneira de escrever. Geralmente a gente usa esse aqui, tá bom? Esse da esquerda. Essa é a maneira de se escrever uma função, só para a parte técnica que aqui aparece no livro, tá? Como toda função é uma relação binária, as definições de conjunto domínio e conjunto imagem continuam válidas, acrescentando-se apenas o conceito de contradomínio. Então, nesse exemplo, vai dar para explicar bem o que é contradomínio. Ó, o conjunto domínio é o A, 2, 3, 4, 5. O contradomínio é o B, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Todo mundo aqui está dentro do contradomínio. Só que quem é a imagem? A imagem é apenas o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, domínio, o conjunto A. Contradomínio, o conjunto B. E imagem, os elementos de B que se relacionaram com A. A imagem é aonde chegou as setinhas aqui. A imagem é menos 1, 0, 1 e 2 só. Essa é a diferença entre contradomínio e imagem. Tudo bem, vamos continuando. Tem mais um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó? O 0 se relacionou com o menos 1, o 1 com 1, o 2 com 3 e o 3 com 5. Esse é um outro exemplo. Mas saiu setinha de todo mundo. Tá vendo que aqui, ó, não ficou ninguém no A sem sair setinha. E chegou setinha lá no B em apenas um elemento. Então, é uma função de A em B. Aí ele dá um outro exemplo aqui, tá? Esses são os exemplos de domínio e imagem. Ok? Aqui ele está fazendo outra continha. Ó. A função, ó, como é que fica? Ó. Assim para os conjuntos. 0, 1, 2, 3 e o conjunto B. Esse conjunto aqui. A função, olha a função que ele deu agora aqui, ó, que é a lei de formação para fazer os parzinhos. F de x, quem é f de x? É o y. O y está em função de x. Então, toda vez que aparecer f de x assim, ó, é a letra y. 2x menos 1. Então, primeiro aqui eu vou fazer 2 vezes 0, menos 1. Eu vou pegar o valor do A. X valendo 0. Vou substituir aqui embaixo. Ó. 2 vezes 0, 0. Menos 1 dá menos 1. Então, quando o x vale 0, o y vale menos 1. Eu formei o parzinho 0 com menos 1. Está aqui, ó, 0 com menos 1. Aí substituo outro valor de x aqui, valendo 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, quando o x vale 1, o y também vale 1 nessa função.
Substituindo o valor de x igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Quando x vale 2, o y vale 3. Por último, substituindo o valor 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Quando x vale 3, o y vale 5. E aí você monta o diagrama relacionando os valores que estão aqui. Ó, o valor 0, tá vendo? Aqui tem o 0, o 2 e o 4. Por que eles estão aqui? Porque eles fazem parte do B. Ó. O B tem o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que não chegou setinha no 0, nem no 2, no 4. Mas eles fazem parte do conjunto B. Ou seja, eles estão no contradomínio. O 0, 2 e o 4 fazem parte do contradomínio, mas não chegou setinha. Tá? Então, contradomínio é todo o conjunto B e a imagem é apenas menos 1, 1, 3 e 5, que são os elementos de B, onde se relacionaram com o A. E aí, continuando, ele foi montando os parzinhos aqui. Ó. O domínio é o próprio A, o contradomínio é todo B, a imagem é apenas os que chegaram setinha, e os parzinhos ficou 0 com menos 1, 1 com 1, 2 com 3, 3 com 5. X e Y, X e Y, X e Y, X e Y. Sempre nessa ordem. E essa é a lei da função 2x menos 1. Ok, gente? Essa matéria de função, a gente vai estar vendo bastante, não só nesse capítulo, como no próximo, que a gente vai ver função de primeiro grau, função de segundo grau. Então, é bem importante vocês participarem aí da videoaula, tirar dúvida, né? Assim que acabar de assistir esse vídeo, a gente vai ter uma aula, eu vou estar online no Meet, para a gente poder tirar as dúvidas. Depois a gente vai ter mais uma aula online, que já está postada, para a gente poder também continuar falando sobre os exercícios de relação binária. Enfim, vamos aproveitar esse tempo para aprender legal essa matéria. Tem alguns exemplos aqui. Verifique se as relações binárias são função. Então, olha o primeiro caso aqui. Ó. Se for função, olha, ó, verifique se as relações são funções. Em caso afirmativo, determine o domínio, contradomínio e a imagem. Então, se for função, a gente vai falar quem é o domínio, contradomínio e a imagem. Se não for, a gente não faz nada. A gente só escreve que não é. Olha o A. Saiu uma setinha do 1, uma setinha do 2, uma setinha do 3. E quantas setinhas saíram do 4? 2. Então, não é função. Para ser função, só pode sair uma setinha de cada um que está aqui. Ó. Como que às vezes eu compro uma coisa e pago R$4, outras vezes eu pago 6? Não dá, se é a mesma coisa, tem que ter o mesmo valor. Então, nesse exemplo, por sair duas setinhas aqui do 4, isso não é função. Ok? Qual o exemplo B? Então, esse aqui não é função, não tem domínio, não tem imagem, não tem nada. Olha nesse aqui. Saiu do 1, do menos 1, saiu o 1, menos 1 se relacionou, o 1 se relacionou, o 3 se relacionou, o 4 e o 5. Não tem ninguém. Se não tem parzinho, também não é função. Ou seja, o 5 tinha que ter alguém aqui para fazer o encontro dele aqui. Como ele não tem, ficou um elemento sem sair flecha, não é função. Não pode sair duas e também não pode sair nenhuma. Tem que sair uma e somente uma. No exemplo C, olha o que acontece no Z, ó, pegadinha, né? No Z, no exemplo C, olha o domínio. Saiu uma do 2, uma do 3, uma do 4, uma do 5, uma do 6, uma do 7, uma do 8. Saiu uma de cada um, não é verdade? Ah, professor, mas chegou no mesmo cara lá, não tem problema. Aqui na chegada, pode se relacionar com a mesma coisa. Então, o que não pode é sair duas do mesmo aqui do A, mas pode chegar duas ou três ou mais lá no B. Então, como saiu cada elemento de A se relacionou com um elemento de B e não ficou ninguém do A sem se relacionar, isso é função.
o domínio é o A, o contradomínio é o B, 5, 6, 9, 11. Ah, mas não chegou setinha no 11. Não faz mal. O que não pode é não sair setinha do A. Tem que sair setinha do A. Não chegou aqui, não tem problema. Aí, o contradomínio é todo B. E a imagem? A imagem é quem chegou setinha, 5, 6 e 9. Então, é uma função, porque saiu uma e somente uma, e todo mundo se relacionou aqui com o B. O domínio é o próprio A, o contradomínio é todo o B, e a imagem é apenas o 5, o 6 e o 9 que se relacionaram. Ok? Bem, deixa eu dar uma parada para não acumular muita coisa e não bugar a cabeça de vocês. Assistam essa videoaula. Qualquer dúvida, a gente vai estar online no Meet. Eu já vou colocar o link também aqui para vocês poderem tirar dúvida. E essa aula vocês vão assistir na segunda aula. E na terceira aula, a gente tem uma aula online também. Então aproveitem para a gente tirar dúvida, fazer junto alguns exemplos, alguns exercícios, para essa matéria ficar bem clara e bem fresquinha na cabeça, que a gente vai usar muito ao longo das próximas semanas aí. Ok? Então, por enquanto é só. Lembrando que eu vou estar online logo depois do vídeo. Não deixe de assistir o vídeo para a gente poder estar tirando a dúvida de vocês aí, para vocês conseguirem fazer os exercícios. Muito obrigado e bons estudos.